O que você acha que é o maior, quais os maiores desafios para o cuidador de uma forma geral? De uma forma geral, e depois eu queria fazer uma fotografia do que a gente está vivendo hoje com o Covid. Tá? Mas assim, qual é o maior desafio para o cuidador? Seja profissional, se você quiser dividir como profissional e como cuidador familiar, fique à vontade, me conta melhor. Sim, eu acredito que para o cuidador familiar acaba sendo que, como a gente já comentou, ele se descobrir nessa posição repentinamente. O que até não deveria ser o caso, isso é uma coisa que a gente conversa bastante, quem trabalha principalmente com idosos e em cuidados paliativos de maneira mais específica, mas a verdade é que todos nós precisamos de cuidado, em maior ou menor grau, e aí eu não estou dizendo somente cuidado em saúde, porque saúde também não é somente ausência de doença. Todos nós precisamos de algum grau de acolhimento, de cuidado, de atenção, então isso daí é extremamente importante para qualquer indivíduo na sociedade. E nós percebemos que muitas vezes nós temos familiares ou nós temos entes queridos que passam por um momento de determinada fragilidade em que ninguém ensinou aquilo, ninguém conversou sobre aquilo com a pessoa. A gente vive hoje em dia numa sociedade, por exemplo, que está difícil as pessoas terem até filhos, é difícil. Então, você com certeza conhece pessoas que nunca trocaram uma fralda. Eu estou dizendo uma fralda, às vezes, de uma criança. De repente, você está numa situação em que você precisa trocar a fralda dos seus pais, que você precisa dar o banho neles. Como é que você vai manejar isso? Quem vai te ensinar sobre isso? Isso é uma situação normal? Isso é uma situação confortável? Não é? Até onde o outro tem voz naquilo. Então, isso tudo é muito difícil. Eu estava lendo até um artigo, por coincidência, nessas coincidências do destino, estava lendo um artigo hoje falando sobre nos Estados Unidos, como tem alguns cuidadores que eles têm se organizado meio que para ter uma voz ativa no sentido de ventilar um pouco isso, de que é difícil, de que não é fácil, de que muitas vezes a sociedade impõe uma situação em que você deveria ser grato por você ter alguém de quem cuidar, mas que não é tão fácil assim. Muitas vezes as pessoas, como eu falei, eu tenho a sorte de ter essa vocação, digamos assim. Essa vocação, estudar para isso, eu sou muito sortudo nesse aspecto, porque tudo na minha vida se alinhou. Mas muitas vezes não, e eu vejo muito isso com meus pacientes. Às vezes eu tenho um cuidador, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho um familiar que, por exemplo, que ele é engenheiro, que ele é advogado, e que de repente ele precisa entender como é que funciona um ciclo de quimioterapia. E assim, ele precisa entender o que está acontecendo, como é que se faz aquele curativo. Será que os cuidadores que ele contratou estão fazendo de maneira correta? Como é que fica isso da visão do cuidador contratado, do cuidador profissional que está ali? Será que ele também recebeu aquele treinamento, ele entende o que está acontecendo? Mesmo que ele tenha sido treinado, será que foi discutido com ele, por exemplo, e aí eu me sinto à vontade de falar sobre isso aqui com você, sobre a questão, por exemplo, da terminalidade? Será que alguém orientou esse cuidador de que talvez aquele paciente que ele está cuidando, e a gente vê muito isso com idoso, que ele está cuidando há 7, 8, 9 anos, que tem uma demência avançada, será que alguém avisou ele que aquele paciente já está numa curva de piora e que talvez ele já esteja entrando nos momentos finais de vida? E que talvez os cuidados precisem mudar na última hora? Então, isso tudo é muito angustiante, tanto para o cuidador profissional quanto para o cuidador familiar. Então, eu diria que, assim, de cara, eu acho que a maior dificuldade é essa. E aí acaba entrando também naquela parte de se cobrar muitas coisas, porque é difícil, assim, às vezes o familiar, ele pensa que ele está naquela obrigação de fazer aquele cuidado, e muitas vezes ele está, até do ponto de vista jurídico, mas aquilo também não é fácil para ele. Não é fácil. A gente sempre dá esse exemplo. Eu, por exemplo, sou um profissional da área da saúde. Talvez eu não me sentisse, talvez não, com certeza, eu não me sentiria confortável para, por exemplo, dar um banho a um familiar meu. Talvez ainda tivesse aquele momento de constrangimento. E isso precisa ser abordado. Isso não é assim, não é uma coisa tão simples assim, quanto muitas vezes imaginam. Não é um baita desafio. É um baita desafio. E eu acho que uma coisa que acontece que fica mais desafiador ainda, que eu acho que, assim, vamos dizer, o profissional de saúde que está cuidando, muitas vezes ele entende bastante do prognóstico da doença, como que aquela doença vai evoluir, quais os sinais, o que vai acontecer. Então ele pode ir se preparando e não se desesperar. Muitas vezes o familiar, ele não tem ideia do prognóstico, e principalmente porque ele está envolvido emocionalmente, ele não quer enxergar o prognóstico, que é uma evolução para uma terminalidade, ou para um baixo desempenho da pessoa, etc. E quando algo acontece, daí ele entra totalmente no modo de desespero. Então, eu acho que é super importante que os familiares tenham conversas muito sinceras com os profissionais de saúde, para entender o que está acontecendo, entender as reações do remédio, entender as reações do tratamento. Porque se ele entende o que pode vir a acontecer, ou o que está acontecendo,
ele não fica tão refém da situação. Ele já tem um padrão de ação, ele já sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que isso é uma coisa que é super importante para esses cuidadores fazerem isso.